Como é bom. Como é bom, filho, filha, começar o programa com essa certeza. A nossa força está em Deus. Padre, mas eu não sou capaz de reconstruir minha vida, minha família, meu coração. A gente não é mesmo. Mas com Deus, você sozinho não é capaz não. Mas com Ele você é mais forte. Tudo você pode no Senhor que te fortalece. Tá certo? Esse é o programa para ser feliz. Pela TV Canção Nova. E nele eu quero acolher com muito carinho toda a equipe da TV que está aqui, a nossa diretora, a Gabi, a produção, todos os nossos cinegrafistas, quem está lá na Twitter, né, trabalhando. Deus abençoe muito. E quero acolher também com muito carinho você que está em casa. E você já percebeu que eu não estou sozinho, sempre tem gente muito boa tocando aqui, interagindo com o padre. E aqui à minha esquerda eu tenho a alegria de ter o querido Cleuber. Seja muito bem-vindo, Cleuber. Obrigado, padre. Lá do norte de Minas Gerais, aqui para São Paulo. Isso, Montes Claros. Que coisa boa, que bom ter você aqui, meu filho. E tá gostando do piano? O que você tá achando aí? Sim, muito bom mesmo. Agora, ótimo. O Christian tocou semana passada, ele falava, padre, é outra coisa, os dedos da gente deslizam, né? As notas saem até melhores, né? Sim, sem dúvida. Cleuber, que bom ter você aqui, um abraço à sua esposa, a Carol. E quero também aqui, em rede nacional, manifestar os meus sentimentos a você, a sua família, né? Você conversava aqui ainda há pouco, né? Sim. Você perdeu a sua mãe há pouco tempo, então, meus sentimentos aí a toda a família, né? Os seus irmãos, tem irmãos lá também? Tem. Em Minas Gerais? Tem um? Seu caçula? Não, eu sou mais velho. Pô, mas você tem cara de caçula. Eu digo porque eu sou caçula, né? Então, meus sentimentos a você, obrigado. A sua família. Que bom ter você aqui. Amém. Sempre um presente. Conte comigo. E ele pegou a música hoje. Eu mandei a música hoje pra ele já tirou aqui perfeitamente. Obrigado, viu, filho? Por nada. Pra você que é casado, Cleuber, os irmãos aqui também, né? Tem o Reinaldo aqui, que é meu amigo de muitos anos, que tá aqui nessa câmera com o qual... Interessante, nós éramos do mesmo grupo de jovens e ele hoje trabalha aqui na TV Canção Nova, eu também. Ele está filmando aqui agora. Ele que é casado também, para quem é casado e para quem se relaciona, tem um namoro e todo tipo de relacionamento, né? Nós estamos fazendo uma série, filho, sobre os relacionamentos. O que a palavra de Deus pode nos ensinar, né? E as pessoas precisam muito dessa formação, né? E é interessante que a Bíblia, o catecismo, a igreja é muito atenta, né? Hoje à tarde eu lia uma das cartas às famílias de São João Paulo II. Que riqueza! Ele falando com as famílias, ele falando do poder, né, do papel da família no mundo de hoje, né? O catecismo fala que a família é a célula máter da sociedade, ou seja, a célula mãe que solidifica tudo na nossa sociedade. Então é muito bom poder falar sobre isso, com certeza você e os irmãos aí, casados e namorados e todo mundo, né? Todos nós nos relacionamos de alguma forma, né? Vão aproveitar muito esse programa. Vou vir pro lado de cá, tô com um cenário novo, o Cleuber já percebeu, semana passada nós começamos aqui nesse cenário novo, ganhei até uma poltrona muito bonita aqui, e já quero dizer que a citação bíblica de hoje está em Colossenses no capítulo 4, versículos 5 e 6, e olha que luxo eu poder partilhar a palavra aqui sentado nessa poltrona bem bonita. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. O tema do programa de hoje é o seguinte: seja sábio em seus relacionamentos, ou sábia, né? Poderia também ser transformada essa temática em uma pergunta, né? Como ser sábio, sábia nos nossos relacionamentos? Então veja só o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Já quero deixar bem claro que São Paulo aqui estava falando para os colossenses, o pessoal da comunidade de Colossas, ali na Grécia, sobre a importância de saber tratar bem quem é de dentro e quem é de fora da comunidade, mas também quem é de fora, né? Então São Paulo estava falando dos relacionamentos, olha só. São Paulo, antes desse versículo, eu não vou ler o que ele fala mais com os dos de dentro, porque senão vai ficar muita coisa. Mas você vai ver que nesse versículo que eu vou ler, ele está falando, tratai bem as pessoas de fora da comunidade. Ou seja, ele está falando de relacionamento. A gente tem que se relacionar bem com quem está dentro de casa, né? Com quem participa da comunidade, da igreja, da família. É desafiante, né? Você convive todo dia. Mas também se relaciona bem com quem está fora. Então é um versículo que eu gosto muito quando eu reflito sobre relacionamento. Olha só. Tratai com sabedoria os que são da comunidade. Os que não são da comunidade, desculpa, aproveitando bem o tempo. Que a vossa conversa seja sempre agradável. São Paulo está falando do uso das palavras, né? Com uma pitada de sal, em outras traduções, temperada com sal, né? De modo que saibais
responder a cada um como convém. Repito, versículo 5. Tratai com sabedoria. É uma ordem da palavra de Deus. Tratai com sabedoria aqueles que não são da comunidade, mas também os que são, né? Está implícito aqui se você ler todo o capítulo, você vai entender que isso está implícito. São Paulo está dizendo, temos que nos relacionar com sabedoria. Com sabedoria. Com quem é de dentro da comunidade, com quem faz parte da minha comunidade primeira, a minha família, aqueles que trabalham comigo, aqueles que compõem o meu círculo de amigos mais próximo. Tratai com sabedoria. Mas depois São Paulo fala, olha, aproveite bem o tempo e que a vossa conversa seja agradável. Olha, a Bíblia está dizendo, tem gente que acha que tem direito de ser um cavalo, né? Porque meu pai era bruto, porque minha mãe era bruta, e trata a esposa como se ela fosse uma... Me perdoe, não vou dizer nem serviçal, porque serviçal às vezes é mais respeitado do que a forma como alguns cônjuges, né? O marido ou a esposa trata o outro, né? Então, que a vossa conversa seja agradável, com uma pitada de sal, de modo que saibais responder a cada um como convém. Olha que interessante. São Paulo está falando de sabedoria para tratar um ao outro, né? Os que estão dentro da nossa comunidade e os que estão fora da nossa comunidade. Mas ele está falando também sobre a importância de usar bem as palavras. Usar bem as palavras, ser agradável. Gente, tantos relacionamentos são salvos por uma sabedoria na administração, sabe, das palavras. Porque tem gente, infelizmente, que usa as palavras como armas para ferir, para diminuir, para depreciar o outro, sabe? Para diminuir, fazer com que ele se sinta mal ou se sinta culpado. E tem várias estratégias, porque tem gente que acha que se relacionar sem sabedoria ou usar mal as palavras é somente quando a pessoa ou é rudimentar demais, grosso demais, né? Não, mas nem sempre é assim. Às vezes a gente prejudica muito também quando a gente usa as palavras de maneira ruim, sempre nos colocando como vítima, né? Sempre nos justificando. Porque é assim, num relacionamento, seja de esposo para com esposa, amigo, pai, filho, filho e pai, quando você se coloca como vítima demais, você está mandando a seguinte mensagem para o outro: olha, eu sou um coitado e você é o culpado ou a culpada por todos os meus problemas. Você é a causa de insatisfação e de infelicidade na minha vida. É mais ou menos isso que você está falando, né? Então, às vezes, se usa a palavra para se colocar sempre na posição de coitadinho, coitadinha. Se culpar, sabe? Se depreciar. Se usa as palavras de maneira insensata, ou seja, sem sabedoria, né? Muitas vezes também para fazer o outro se sentir culpado, se sentir mal. Às vezes, tem pessoas que dominam o outro afetivamente, a outra. Às vezes a mãe faz isso, né? Quando ela não tem o devido equilíbrio, fazendo chantagem emocional, fazendo o outro se sentir culpado. Culpado porque não está comigo, culpado porque vai sair de casa. Às vezes a mãe, talvez sem maturidade, pode fazer, né? Fazer o filho se sentir culpado porque o filho casou e vai sair de casa. Mas, gente, claro que a gente sente, né? Abandonar a mãe, o pai. Mas o pai e a mãe criam um filho para isso, para ele bater a asa um dia, para ele se desenvolver. E o pai e a mãe tem que se sentir orgulhoso. Opa, fiz um bom trabalho. Meu filho é capaz de ser um bom esposo. Minha filha é capaz de conduzir a sua casa. Fiz um bom trabalho, né? É motivo de orgulho para o pai, para a mãe, né? Mas às vezes a gente usa as palavras para enredar o outro. Na culpa, no sentimento de que nós somos o coitado, a coitada. Gente, quantas pessoas, me perdoe, assumem na vida essa postura de vítima, sabe? E vão destruindo os próprios relacionamentos, destruindo a própria família. E hoje eu estava lendo o catecismo da igreja, eu já volto nisso das palavras, né, destrutivas. Só abrir um parêntese, né? Hoje eu estava lendo o catecismo da igreja católica e eu li algo que me chamou tanta atenção, que eu até já tinha lido, sabe? Mas tinha me esquecido, sou honesta. No número 2205 do catecismo, olha só. A família é um vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A sua atividade procriadora e educadora é um reflexo da obra criadora do Pai. Olha que lindo. A família é um vestígio e imagem da comunhão da Trindade, da comunhão de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Que
Que coisa linda isso aqui. E olha, São João Paulo II também dizia na Carta às Famílias, que eu estava lendo hoje, a família é a base da sociedade, o lugar onde as pessoas aprendem pela primeira vez os valores que os guiarão durante toda a vida. É a célula máter. Na família você aprende os valores que vão te guiar por toda a tua vida. A família é a imagem, reflexo da atividade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma manifestação visível da obra criadora do amor do Pai. Isso, diz o catecismo, pelo seu caráter de procriação, né? A geração da vida, e também pelo caráter unitivo, né? A unidade que o casal vive, que os pais e os filhos vivem, né? Dentro da família. E como eu dizia, falando aqui da carta de São Paulo aos Colossenses, às vezes nós somos insensatos no uso da palavra, das nossas palavras, dentro de casa. E vamos ferindo o pai, vamos ferindo a mãe, vamos ferindo a esposa, o esposo. Vamos ferindo também com as nossas atitudes, não só com as palavras, né? Quantas esposas feridas, porque esperava que o marido tivesse uma postura de homem e ele age como um meninão sem sabedoria. Ele só fica se fazendo de vítima, não trabalha direito, não vai atrás, né? Enquanto a esposa está ralando, fazendo curso, faculdade, o marido está lá assistindo novela e depois reclama porque ela ganha mais, né? Mas vai decepcionando com uma postura não sábia. Existem as palavras não sábias e existem as posturas não sábias. E você sabe que eu tô lendo um livro que me chamou bastante atenção. Eu não vi ainda aqui no Brasil, não vi ainda em português, sou honesto em dizer, mas é um livro que eu ganhei quando eu estava no ano passado, um tempo nos Estados Unidos, né? Que se chama 7 Principles for Making Marriage Work. Seria 7 princípios para fazer o casamento dar certo, né? Eu falei sobre esse livro esses tempos atrás, na Missa das Famílias que eu estou celebrando nas segundas à tarde, né? Esse livro foi feito por um PhD, né? um especialista na área de relacionamentos, também acho que é psiquiatra, se eu não me engano, chamado John M. Gottman. Ele é PhD da Universidade de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos. E ele, por vários anos, gente, ele estudou o comportamento dos casais, dos relacionamentos, né? Dos casais em geral. E ele criou lá na faculdade algo que ele chamava de Love Lab, o laboratório do amor, né? Então ele levava os casais lá e eles instalavam nos casais, por exemplo, medidor ali, aqueles aparelhos que eu não vou saber o nome, para aferir o batimento cardíaco, né? Para aferir, para medir, por exemplo, o cérebro, tipo se fosse uma ressonância magnética, né? E com isso eles iam vendo como o casal fisicamente se comportava quando os casais conversavam, quando eles brigavam. E depois de vários anos, acho que de 15 a 30 anos, se eu não me recordo se é 15 ou se é 30 anos, de estudo com dados, tá, gente? Ali não é ciência. Eles concluíram 7 princípios, 7 atitudes que são essenciais para que um casamento dê certo. E eles são tão bons hoje nisso que eles conseguem prever com 96% de certeza um casamento que vai dar certo e o que não vai. Porque eles estudaram, eles têm dados, né? Não é uma intuição. E é interessante que lendo esse livro está me fazendo tão bem, porque a gente que é padre, a gente está sempre orientando casais, né? Ensinando e a gente está aqui para isso também, para ajudar as famílias, que é essa beleza que eu falei aqui que o catecismo já trouxe, né? Mas mesmo sendo tão bela a família, como disse aqui o número dos 2205 do catecismo, as famílias precisam de ajuda, haja vista o número de divórcios, né? Então, desses 7 princípios que eu fui estudando, eu estou pregando sobre eles nas missas das famílias nas segundas à tarde. Agora eu estou presidindo a missa nas segundas, sempre 3h30 da tarde, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, né? Eu vou desenvolver esse conteúdo mais lá. Mas para hoje, eu estudando os 7 princípios, o autor é interessante, ele é muito inteligente, pedagógico, né? Ele conta a história dos casais. É bom porque envolve a leitura, né? Porque é ruim quando é uma coisa só teoria, né? Então, apesar de ser muito científico, é um PhD, ele vai colocando histórias, etc. E ele, nessa base de estudos, nesse tempo de estudos, eles concluíram que existem, eu vou levantar um pouquinho, que existe algo chamado, que eles chamaram ali no livro de os 4 cavaleiros do Apocalipse. Olha só, ele chamou, né, o autor, 4 cavaleiros do Apocalipse no relacionamento. E o que seriam esses 4 cavaleiros do Apocalipse? São 4 posturas profundamente destrutivas para uma relação. Ou seja, quando o casal cultiva esse tipo de postura,
Isso aqui vai levar o casamento, mais hora ou menos hora, à falência. O relacionamento, né? Seja de casamento, mas também vamos expandir para outros relacionamentos. E quais são esses 4 cavaleiros? Eu vou tentar aqui introduzir e explicar. O primeiro é o criticismo excessivo. A tradução livre, tá, gente? O segundo é o desprezo. Eu vou explicar. O terceiro é a atitude constante de se fazer de vítima e de culpar o outro, né? Eu já falei aqui um pouquinho sobre, introduzindo. E o terceiro é aquilo que eles chamam de stonewalling, que seria não interagir, o se calar, o evitar o conflito, não discutir a relação. Nós homens, os homens odeiam discutir a relação, né? Em geral, né? Os homens não gostam. Mas é o se fechar, o deixar de lutar pelo casamento. Sabe, tanto faz, tanto fez, ela é assim mesmo, ele é assim mesmo, padre. Ela puxou minha sogra, ele puxou meu sogro. Então veja bem, quais são esses... Vamos desenvolver, o padre vai explicar um pouco quais são esses cavaleiros. Quando no relacionamento, começando o primeiro, né, entra o criticismo, que é diferente da crítica aqui. A crítica é você dizer, olha, meu amor, você fez algo que não foi legal, você pode melhorar amanhã. Mas o criticismo é aquela acusação, é o desacreditar constantemente do outro e definir o outro pelo seu pior. Por exemplo, a crítica seria, olha, eu pedi para você abastecer o carro, mas você não abasteceu, você pode resolver isso amanhã? Quando você faz isso, eu me sinto desamparado ou desamparado, eu sinto que você não tem responsabilidade, tal. Isso é a crítica. O criticismo já é assim, olha, é definir a pessoa pelo pior. Nossa, eu já te falei 1000 vezes, você não faz nada certo. Você deixou acabar a gasolina de novo. Sabe, eu sei que às vezes a gente se irrita, né, gente? A gente é humano. Tem o esposo às vezes é devagar demais, ou a esposa é muito acelerada e quer tudo mandona, né? Tem umas esposas mandona aí também que sai de baixo, né? Uns maridos também devagar, né? Que, pelo amor de Deus, para morrer de repente demora 3 meses, né? É uma lerdeza, enfim. São os desafios, né? Que acontecem por aí. Mas o criticismo é quando você define o outro pelo seu pior, esse primeiro cavaleiro. E você perde o encanto, você perde a admiração. Haja vista que um dos princípios, já estou dando spoiler aqui, um dos 7 princípios para um casamento dar certo é nunca perder a admiração pelo outro, o encanto, o respeito. Porque se você perde a admiração, não é que você vai achar que ele é sempre um super-homem. Não. Você pode descobrir os defeitos dele, mas mesmo assim continuar admirando-a pelo ser humano que ele é, pelas virtudes que ele tem. Mas o criticismo é quando você define o outro pelo pior, ou seja, ele é só aquilo de ruim, não tem nada de bom. O segundo cavaleiro é o desprezo, que é a atitude de sempre diminuir o outro, sabe? Com sarcasmo, até com ironia, né? Existe um sarcasmo, um tipo de ironia, gente, que é pior que uma facada, né? Tá comendo de novo isso tanto, né? Tá fazendo isso tudo errado de novo. Claro que a gente às vezes perde a paciência, mas a gente tem que lutar para evitar esse desprezo que vira um sarcasmo, né? Por acaso você está gastando menos? Você não sabe? Você sempre gasta demais, né? As palavras sem sabedoria que vão ferindo, né? Que vão machucando. O cara fala palavra ruim para a mulher, humilha ela o dia inteiro, aí chega à noite e ainda quer, né? Quer que aconteça ali um futebol, né? Quer que tenha intimidade. A mulher vai mandar você dormir com os cachorros. Intimidade o quê, meu amigo? Que não vai ter nada. Tem que tratar bem, né? Tem que conversar, tem que respeitar. Terceiro cavaleiro, essa atitude constante das justificativas. Nunca assume os erros. Sempre eu sou a vítima, sempre eu sou assim porque meu pai não me amou. Olha, eu sou assim porque quando eu tinha 5 anos eu fui atropelado. Olha, eu sou assim porque minha irmã mais velha tinha mais amor do meu pai e da minha mãe do que eu. Não. Quando você se faz de vítima, você está mandando a mensagem pro outro que ele é o culpado dos seus problemas, que está tudo errado, né? E o último cavaleiro, que destrói a sabedoria numa relação, que é ácido para a relação, é aquilo que eu falei, o stonewalling, né? É o não interagir, é o se calar, é o evitar o conflito. O outro quer conversar, quer falar o que não foi legal, a pessoa finge que não está ouvindo, fica no celular, não discute a relação. Ou seja, no fundo, a pessoa está deixando de lutar pelo casamento. Ela está mandando a mensagem que ela não acredita mais naquilo. Porque enquanto a pessoa ainda está brigando, enquanto a pessoa ainda está cobrando, isso é um ótimo sinal. Mas quando a pessoa desiste, ela se fecha, aí, meu amigo, sinal que para ela o relacionamento já morreu, né?
Enfim, uma introdução, viu, gente? Eu vou continuar falando sobre isso, como eu já disse, nas missas das famílias, nas segundas à tarde pela TV Canção Nova. Só que agora nós vamos para um brevíssimo intervalo e já estamos de volta. Mas olha, não sai daí, tá? O segundo bloco é você quem faz acontecer, enviando mensagem, e o padre vai responder ao vivo as suas mensagens, tá bom? Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter. Minha força está em ti, com teu poder eu vou continuar. Minha força está em ti, e com teu poder vou continuar. Não há nada o que temer. Minha força está em ti. Minha força está em ti. De volta com o programa Pra Ser Feliz, com a companhia maravilhosa aqui do Cleuber hoje no piano. Esse piano de cauda é fantástico, né? Estava vendo o programa anterior aí também com piano de cauda branco, né? Da Ziza. Falei, olha, a TV Canção Nova tá elegante, né? Muito bom. Com quantos anos você começou a tocar, Cleuber? Eu comecei, tinha uns 10 anos, 10, 11 anos. 10 anos. Você tinha um teclado em casa? Não, o meu pai que me ensinou, na verdade. Ah, seu pai toca também? Na verdade, o meu pai comprou um teclado de brinquedo. Sim. E deu pra poder tocar. E nisso eu comecei a tocar uma música e ele falou assim, opa, aí tem talento. acho que tem um futuro. Aí depois ele comprou um teclado, só que ele não sabia tocar. Ah, ele não tocava? Não, ele fazia assim, ó, eu tocava, ele falava assim, ó, essa nota tá errada. Ele ia no piano e... Não, é essa. Nossa, tem um ouvido bom, então. Isso. E assim ele me ensinou. E me ensinou acordeon e por aí. Aí ele tocava acordeon também? Não, ele fazia a mesma coisa. Olha, ele falava assim, ó, abre o fole, que fecha o fole. cabeça maravilhosa. Mesmo sem tocar, soube ensinar o filho. Ele me ensinou a tocar violão. Quando eu aprendi violão, né? Sim. E eu sou esquerdo, então ele me ensinou pelo lado direito, normal. Aí depois eu virei o violão de cabeça pra baixo. Você é canhoto? Sim. Olha só, que legal. Olha, parabéns a esse pai, fez um ótimo trabalho, viu? Ensinou, mesmo sem saber tocar, ensinou o filho a tocar. É vivo seu pai? Não. Não, falecido também? Sim, então, faleceu. Sentimentos também pela perda do pai. Faz tempo que ele faleceu? Fazem 12 anos. 12 anos. Isso. Tá certo. Obrigado aí pela partilha. Nada. Gente, eu cantei essa canção, se chama Minha Força Está em Ti, é do DVD novo, né? Do DVD que eu lanço, novo não, só tem um. Do DVD que eu estou lançando ainda, né? Se chama Quero Tua Presença. Você pode ouvir lá esse clipe na playlist dos clipes no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. E se você está acompanhando o programa ao vivo, amanhã às 11 horas vai ter o lançamento de um outro clipe, um novo clipe da canção Vem com a Tua Graça, no youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Vai lá, já se inscreve no canal para você acompanhar tudo isso, tá bom? E o DVD, como hoje não se lança mais o produto físico, né? Então a gente vai lançando gradativamente ali na internet, que é onde as pessoas mais ouvem, nas plataformas digitais, você pode ouvir também, tá certo? Olha, quero agradecer quem enviou as cartinhas aqui para nós. Deixa eu pegar as minhas cartinhas. Recebi várias cartas aqui. A Neuza Danta Caligari Dantas, lá do Jardim Riso, no Butantã, em São Paulo, mandou uma cartinha para mim. Obrigado, viu, Neuza? Também quero abraçar com muito carinho a Maria Aparecida Stanzionzi Forte, de São Manuel, São Paulo. Stanzioni, desculpa, bem italiano o sobrenome, de São Manuel, no interior de São Paulo. Também quero abraçar com carinho, olha aqui, tá? Olha só, digitado na máquina de escrever, gente, você acredita? Eu fui o privilegiado que estudei datilografia, coisa que não existe mais, se tornou obsoleto, né? Mas ela escreveu aqui com máquina de escrever mesmo. José Machado, lá de São Paulo. Que legal, muito obrigado, José Machado. O Rodrigo Nunes, lá de Vitória, no Espírito Santo. E também a Célia das Graças de Souza Drummond, lá de Timóteo, Minas Gerais. E a Maria Aparecida, lá do interior de São Paulo também. Todas essas cartinhas, obrigado pelo carinho, vocês terem enviado as cartinhas aqui para nós. Gente, hoje à tarde eu divulguei também no meu Instagram, nas minhas redes sociais, uma novidade, um convite muito especial. Muitas pessoas às vezes me falam: padre,
Eu sinto que existem feridas no meu coração que eu preciso curar, traumas da minha infância, coisas com as quais eu não sei lidar, que atrapalham o meu desenvolvimento, os meus relacionamentos, porque também isso é verdade, filho. Filha, as feridas que você não cura da sua história, você leva para dentro dos seus relacionamentos atuais. As feridas que você não cura na sua história com a sua mãe, com o seu pai, você tende a repetir na educação dos seus filhos. Então, eu fiz o convite hoje à tarde para um acampamento fantástico de cura interior aqui na Canção Nova. Anota aí, de 17 a 19 de junho, o acampamento Curados para Amar. Eu serei um dos pregadores desse acampamento. Terão outros pregadores também. Missa, adoração. É um momento para você parar, olhar sua própria história, sabe? Se deixar tocar por Deus, trabalhar na cura das suas emoções, dos seus afetos. É um evento muito bonito, muito especial. E não tem inscrição, é só chegar e participar. Você que é de fora, que quer vir, que na cidade de Cachoeira tem várias pousadas. Dentro da Canção Nova nós temos a pousada também, né? Sérgio Abib, que você, claro, ligando e marcando antes. Mas aqui a cidade é preparada, apesar de ser uma cidade pequena, mas é preparada para receber quem quer vir, quem puder vir. Então faça sua caravana, junte os amigos. 17 a 19 de junho. É um acampamento forte de cura interior. Uma inspiração linda que o nosso Senhor deu ao Monsenhor Jonas Abib, no livro Curados para Amar, né? Que se tornou um acampamento que há tanto tempo está aí, abençoando tanta gente. E também eu quero agradecer você que é sócio evangelizador da Canção Nova. Muito obrigado, você que contribui com essa obra, que evangeliza 24 horas por dia, sem propagandas comerciais. Quem sustenta a evangelização da Canção Nova são os sócios evangelizadores. Se você quiser e puder se tornar um sócio, por que não? É só acessar agora clube.cançãonova.com e se associar. Se você quiser contribuir também agora para ajudar a Canção Nova a fechar a campanha do Projeto da Minha Alma, que mantém toda a nossa evangelização, são as doações, né? Nós não temos propagandas comerciais. Você pode fazer um Pix. Nossa chave é pix.doação@cançãonova.com. Só confirma se está lá o beneficiário Rádio Canção Nova. Esse é um e-mail, né? A chave. pix.doação@cançãonova.com e contribua com a Canção Nova. Desde já, muito obrigado. Que Deus lhe pague. E também está aqui o meu livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade. O Reinaldo vai mostrar para nós, ou o Valdir. Você pode também contribuir com a Canção Nova adquirindo os nossos produtos de evangelização, acessando loja.cançãonova.com ou ligando para nós no 0 Operadora 12 31 86 2600. Pode adquirir os livros, os vestuários, né? Muita coisa boa para abençoar você aí. E aqui está o livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, com orações, com testemunhos, com muita coisa boa, a palavra de Deus para ajudar você a combater, a enfrentar esse que é o mal do século, que é a ansiedade. Gente, eu quero já pedir uma mensagem via WhatsApp. O pessoal está enviando muita mensagem via WhatsApp. Lembrando que você pode também enviar sua mensagem via Instagram, via Facebook, via Twitter. Vai aparecer na sua tela. Se não está aparecendo, já vai aparecer também via WhatsApp, que aparece sempre na sua tela aí, tá bom? E lembrando, gente, que esse WhatsApp não é o meu pessoal, é do programa, tá? Porque tem gente que me encontra e fala: padre, mandei um WhatsApp para você. Claro, o padre tem acesso, mas não é o do dia a dia, né? Eu sempre tento continuar respondendo, né, acompanhando, sobretudo pelas redes sociais também, os casos assim que são mais delicados, mais necessários, né? Mas aqui é o WhatsApp do nosso programa. Louvado seja Deus pelo teu sacerdócio, Padre Adriano, sua bênção. Gostei muito da música de abertura, obrigado. Tenho estado sem força, Padre, com dificuldade de rezar, há promessas de Deus na minha vida, mas não se realizam, não as alcanço. Minha luta é a mesma a vida toda. Família, irmãos, filho, marido, cunhada, rejeição e discórdias, adultério. Me aconselhe, Padre. Olha, essa é a luta de boa parte da população, né? Porque veja bem, a família, como eu li ali o catecismo falando, né? O número 2205, a família é o vestígio, é o sinal, é a representação mais fiel, né, da comunhão trinitária, né? Ali Deus se manifesta. Então é algo muito precioso, mas o mal ataca precisamente aquilo que a gente tem de mais precioso. O inimigo não atira a pedra em árvore que não dá fruto. Sabe, filho, filha? Por isso que muitas vezes ele ataca a tua família. Porque a tua família é um dom de Deus. A tua família é uma bênção, sabe? A tua família é uma bênção. Mas muitas vezes nas nossas famílias acontecem também as discórdias, acontecem as desavenças. E por isso, o tema do programa hoje é esse.
A gente precisa de sabedoria, né? O tema é viver os relacionamentos com sabedoria. A gente precisa de sabedoria para viver os relacionamentos. Sabedoria que vem da palavra, como eu li ali, Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Palavras temperadas com sal, né? Disse ali a carta de São Paulo aos Colossenses. Temperadas com o sal da misericórdia, com o sal da ternura, com o sal da paciência, né? Santo Agostinho dizia: onde há sabedoria, há paciência. E onde não há paciência, não há sabedoria. Então, filha, a batalha é grande mesmo. Todos nós temos uma luta. O Cleuber contando aqui, te falando, né? Perdeu a mãe há pouco tempo, tem as suas batalhas no casamento, com certeza, né? Na sua vida. Eu tenho as minhas como padre. Todos nós temos as nossas batalhas. É claro, às vezes acontece que nós fizemos, né? Na vida, talvez, escolhas não muito sensatas e pagamos um preço por isso, né? Talvez você não se casou com uma pessoa que tinha fé, que tinha valores bons, semelhantes aos que você procurava num homem ou numa mulher, né? Caso seja o seu esposo ou a sua esposa. Então você arca o preço um pouco por ter escolhido sem sabedoria. Mas olha, na palavra de Deus, a gente sempre pode encontrar sabedoria para viver melhor os nossos relacionamentos. E, gente, a carta magna sobre relacionamentos, do meu ponto de vista, é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, na qual São Paulo fala sobre o amor, né? Na teologia a gente estuda chamando das 15 perfeições do amor, né? Quais são as 15 perfeições do amor que São Paulo diz? Eu não vou lembrar todas de cabeça, mas algumas. Por exemplo, o amor é paciente, o amor não se ensoberbece, o amor não se encoleriza, né? O amor não age só para ter um retorno, um interesse momentâneo. O amor tudo supera, tudo crê, tudo suporta. A gente tem que se decidir a amar a nossa família com esse amor, né? Que está ali expresso na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Mas a gente tem que se decidir também, como fala no popular, né? Vestir a camisa. A família é minha. O filho é meu. Tá dando problema. Não é o filho que eu queria. É teu, meu filho. Balança o Mateus, né? Assume o filho que é teu. Tá nas drogas? É meu filho. Eu vou lutar por ele até o fim. Tá doente? É a minha esposa, eu vou cuidar dela até o fim. Tá com Parkinson? É o meu pai. Ele se esqueceu de mim, mas eu não esqueci dele. Eu sei quem ele é. Eu sei o que ele fez por mim. O livro do Eclesiástico na Bíblia diz que a caridade feita para com um pai, para com uma mãe, não será esquecida por Deus. Então use a arma do amor, sabe? Peça ao Senhor: Senhor, enche o meu coração de amor. Como dizia São Francisco, belíssima oração, né? Onde houver ódio, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver discórdia, né? Que eu leve a paz, que eu leve a reconciliação. A gente tem que se decidir a ser um outro Cristo, alter Christus, reproduzindo nos nossos relacionamentos o que Cristo vivia, o que Cristo ensinava, o que Cristo foi. O relacionamento sábio, no fundo, é o relacionamento que imita o relacionar-se de Jesus, o caráter de Jesus, o jeito de ser de Jesus, o jeito de se relacionar de Jesus, sabe? Isso é um relacionamento sábio. Então luta, imitando Jesus, rezando pela sua família, e veste a camisa. Tá dando trabalho, porque é interessante, né? Tem muita gente que, quando o filho é bonito, né? Simpático, legal, todo pai quer assumir, né? Mas dá trabalho, fala pra mãe: o filho é teu. Não é não, o filho é teu também, meu amigo. A balança, vai atrás. Assume, veste a camisa e cuida da família que Deus te deu, certo? Olha só, você pode enviar sua mensagem via Instagram aqui para mim. Estão chegando várias mensagens, graças a Deus. Eu lembro, eu só falo, se você for pedir uma coisa, partilhar uma coisa muito pessoal, só escreve no começo da mensagem aqui no Instagram, no direct, claro. Confidencial, né? Para o padre não dizer o nome, porque às vezes você está falando do seu marido e o bendito está do lado aí. Já aconteceu, Cleuber. A mulher não escreveu confidencial, ela falou o nome do marido, eu li o nome dela, ela falou, depois ela mandou uma mensagem: Padre do céu, deu uma briga aqui em casa. Então, se você não quer que o padre fale o teu nome, se for o bendito aí do seu lado, viu? Você fala aí já, escreve em cima, em letra maiúscula, por gentileza, confidencial, para o padre não correr o risco, né, de te expor. Uma filha escreveu aqui: Padre, ore pela minha relação com a minha filha, pelo meu processo na justiça com o meu ex-marido. Ando muito triste, padre, parece que estou sozinha, sem família, estou distante de Deus.
Não vou dizer o seu nome não, ela não disse que era confidencial, mas eu não vou dizer o nome. Mas veja bem, gente, olha, o pai e a mãe têm que pensar, porque uma separação vai causar feridas nos filhos. E também em quem se separou, claro, né? Claro, eu não estou julgando você que não deu certo, você que já está nessa situação, né? Mas a igreja é muito sábia e o Senhor, quando Ele fala que o casamento é indissolúvel, né? O casamento não é brincadeira, casamento é para sempre. É Jesus que disse, não é coisa de bispo, não é coisa de padre, isso é bíblico. E eu não sou autorizado a dizer qualquer coisa além disso. Mas quando acontece uma separação, é sempre muito traumático, gente, para as crianças. É traumático para os cônjuges ali, né, separados, né? Por quê? Porque é muito comum a criança pender para um dos lados, porque criança é criança, né? Criança é influenciável, infelizmente, muito influenciável. E sempre tem um pai ou a mãe, que é mais ali desordeiro, o que é mais sem caráter mesmo, que vai comprar a criança dando chocolate, fazendo tudo que a criança quer, ou talvez é melhor mesmo com criança, né? Porque tem gente que é melhor com criança, né? Se dá melhor, brinca mais. Então é muito comum a criança escolher um dos lados, né? Ela gostar do pai e culpar a mãe, ou gostar da mãe e culpar o pai. Mas isso é desastroso, gente. Isso faz muito mal. Mal para a criança, mal para a família, sabe? Mal para todo mundo. Então tem que pensar mesmo antes. Eu sei, pelo que eu percebi, né? O que você está vivendo aqui é um pouco disso, né? O que você está vivendo é um pouquinho disso. Você separou, você está num processo na justiça com seu marido, a sua esposa, a sua filha, desculpa, que é dessa relação, pelo que eu percebi, está contra você, né? E é uma bola de neve, e é muito triste mesmo. Imagina, você tem um filho, a sua esposa, ex-esposa, ou seu ex-marido vai ter uma outra pessoa, né? Aí o teu filho vai lá e acontece, eu já acompanhei casos, do filho culpar a mãe e puxar o saco da madrasta, se dá melhor com a madrasta do que com a própria mãe. A mãe perdeu o marido, se sente rejeitada pela filha, é complicado, né? Então eu aproveito para fazer essa reflexão. Mas filha, reze pela sua filha e não desista dela, porque ela é a tua filha, essa é a tua família, sabe? Reze pela sua filha, peça a Deus sabedoria para acessar o coraçãozinho dela, porque veja bem, Deus tem a chave de todos os corações, do coração da sua filha, do coração do seu marido, do coração da sua sogra. E quando a gente reza pedindo sabedoria ao Senhor, Ele nos dá a chave que acessa aquele coração. Então eu penso que talvez não, com toda certeza, você precisa começar a rezar assim. E pedir, Senhor, me dá sabedoria para tocar o coração da minha filha, para reconstruir o meu relacionamento com ela. Me dê a tua sabedoria, Senhor. Me dê a chave que acessa esse coração, Deus. E não desista dela. E com relação ao seu ex-marido, o nome já diz, é um ex-marido. Tenta conviver bem com ele, porque é o pai da sua filha e sempre vai ser, porque é horrível também, né? Quando acontece a separação e o marido e a esposa, o ex-marido e a ex-esposa se tornam inimigos ferrenhos. Eu sei que não é fácil conviver, sobretudo se ele tem outra ou se ela tem outro, mas é o pai do seu filho, é o pai da sua filha, é a mãe da sua filha, do seu filho. Tem que ter um mínimo de relacionamento, de respeito ali, sabe? Enfim, é isso. Vou pedir mais uma mensagem aqui via Instagram. Já vi uma moça dizendo aqui, já escreveu no começo, confidencial, gostei, viu? Pensou, eu falar confidencial, a fulana escreveu confidencial. Não vai acontecer isso não. Padre daqui para cuidar. Boa noite, padre, a paz de Jesus. Eu me casei no civil, não me casei ainda na igreja, pois engravidei ainda quando era noiva. Sempre servi na igreja, mas me afastei. Quero muito voltar a servir. Então, por que você não se casa, filha? Né? Gente, o casamento no civil, claro, ele concede os direitos ali, né, específicos, mas o casamento no religioso é um sacramento, né? A união natural, nos ensina o Código de Direito Canônico, entre um homem e uma mulher, é um pressuposto da humanidade, né? Todo ser humano tem essa inclinação, né? Mas quando há o sacramento é diferente. É Deus abençoando, solidificando aquela união, tornando o homem e a mulher uma só carne. Muita gente não casa. Eu sei que tem muitas mulheres, homens que têm os sonhos do casamento, né? Ai, padre, tinha que ser assim. Eu queria entrar com o vestido tal. Eu queria uma festa igual da minha prima. Filha, olha,
O bom, o melhor é você estar em paz com Deus. É você estar obedecendo a Deus. Festa, se não está em condição de fazer festa agora, se não tem dinheiro, você vai fazer a festa depois. Você vai chamar os amigos, nem que seja algo discreto só para os seus pais, ali os seus irmãos, um jantar, um almoço comum ali. Mas o importante não é a festa, o importante é o sacramento. Vocês já estão juntos, vocês estão indo numa situação irregular diante da igreja, né? Diante de Deus, melhor dizendo, né? Com todo respeito. E, gente, olha, eu sei que essas matérias são delicadas, mas não esperem de mim no programa Para Ser Feliz, em nenhum lugar que eu vou ficar falando coisas politicamente corretas para agradar. Eu não fui feito padre, eu costumo dizer, para ensinar receita de bolo, né? Fazer receita de bolo de chocolate, não. Eu fui feito padre para ensinar a doutrina da igreja e a palavra de Deus. E aqui eu não estou desprezando ninguém. Eu sou padre. Eu não sou showman, eu não sou... Padre ensina a doutrina. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou: padre, o senhor falou aquilo que estava na Bíblia e eu me ofendi. Aí eu escrevi assim: o que você esperava que eu falasse, filha? Fizesse comentário do jogo do Corinthians? Eu sou padre. Eu vou falar de... Não, do Corinthians não, né? De outro time. Eu vou falar, tem corintiano aqui na área. Já senti os olhares dos câmeras, dos cinegrafistas aqui, viu, gente? Eu vou falar da doutrina da igreja, com todo respeito a você que está num estado de segunda união, né? Se você já está nesse estado e é irreversível, tem lugar para você na igreja. Deus te acolhe, nós te acolhemos com carinho, com respeito. Mas não é porque talvez você esteja que eu vou deixar de falar do que é o sacramento do matrimônio, sabe? Então, filha, é muito importante o sacramento do matrimônio, muito, muito mesmo. Estou recebendo muitas mensagens, que pena, viu, Gabi, nossa diretora, que o tempo não é tão grande e as respostas demandam aqui uma explicação, né? Estou recebendo muitas mensagens no Instagram sobre casamentos, né? Muitas esposas, alguns esposos também, né? Mas eu quero pedir uma mensagem via WhatsApp. Vou estar sentadinho aqui mesmo. Quero pedir aqui na nossa TV, no nosso plasma. Boa noite, Padre Adriano, sua bênção. Primeiramente, peço que não fale o meu nome. Que bom que não apareceu ali, que agora é o WhatsApp, né? Mas podem filmar o WhatsApp, os meninos, se quiserem filmar ou colocarem na televisão, pode colocar. Primeiramente, não fale meu nome, mas quero muito uma orientação do senhor. Há muitos anos atrás, eu me apaixonei por um rapaz, tive uma grande decepção. Eu amava muito ele e ele demonstrava que era um sentimento recíproco. Porém, quando eu decidi me entregar para ele, descobri que ele era casado. Desde então, não consegui mais me apaixonar por ninguém. Fiquei com meu coração bloqueado e quero muito sua sábia orientação. Desde já, obrigado. Agradeço muito. Obrigado pelo adjetivo ali, sábia. Deus me ajude a dar uma orientação sábia mesmo. Filha, veja bem. Olha, como as coisas estão viradas no nosso mundo, né? Eu falei esses dias numa pregação e repito: a humanidade saiu tanto dos trilhos da vontade de Deus, da palavra de Deus, que quando a gente, como padre, ensina o que está na palavra, as pessoas se escandalizam, né? Mas veja bem, você não sabia o mínimo da vida do homem e já se entregou para ele, foi para a cama com ele, né? Com todo respeito, mas com muita sinceridade. Claro, no nosso mundo é assim. Atira primeiro, pergunta depois, né? Como dizia nos filmes de Velho Oeste. A pessoa nem conhece, não sabe quem é. É que nem a pessoa que casa e às vezes fala para mim: ai, padre, eu casei, não conhecia o temperamento, não conhecia o jeito. É porque na época do namoro, que era para conhecer, vivia como casado. Só vivia os prazeres da carne, que são próprios, né? Lindos, mas próprios por sacramento, né? Dentro do sacramento. E não deu tempo para conhecer. Então a igreja é muito sábia quando ela ensina que o namoro não é tempo de viver como casado, né? O namoro é tempo de conhecer o outro, conhecer o temperamento, ir na casa do outro, ver a mãe, né? Ver o pai, ver o jeito como ele foi criado, ver o jeito como ele trata a família, é importante. Então você se entregou para uma pessoa sem saber que ele era casado, né? Você devia... Eu sei que já aconteceu, tá? Não estou te julgando, tá, filha? E que eu aproveito o que você traz para abrir as janelas e trazer uma explicação, né? Para quem está ouvindo, que talvez pode cair num laço como o seu, né? O seu erro também pode ser pedagógico para ajudar muita gente a não cometê-lo, né? Não imitar o erro. Então, tem rede social. Quando você se relaciona com alguém, você tem que ver quem que é essa pessoa. E o que mais tem, eu quero dizer para as mulheres, com todo respeito, muitos homens sabem dessa natureza linda que Deus deu a vocês, filhas, que é uma natureza mais relacional, que tem uma sensibilidade muito linda, né? Que muitas vezes tem essa vontade mesmo de se sentir única, bonita, especial, amada.
E, infelizmente tem muito cafajeste por aí que é mentiroso. Padre, mas ele me disse que me amava. Minha filha, você não entendeu que ele só queria te levar para a cama? Desculpa, mas às vezes pra gente homem isso é tão óbvio. Quando um homem ouve o outro fazendo isso, né? É óbvio, mas parece que às vezes a menina ou ela gosta de se ser iludida e enganada, ou tá muito carente, ou é muito ingênua, não sei, talvez. Mas, padre, ele diz, minha filha, não ouve o que ele fala, ouve o que ele faz. Muitas vezes o rapaz fala que tá apaixonado, que é a mulher da vida dele, porque ele quer levar pra cama, só isso. Então presta atenção, né? Presta atenção, você tem que se valorizar. E você não sabe nada do rapaz e já se entregou. Tudo bem, já aconteceu, né? Você já está arrependida, pelo que eu percebi. E não é só porque é pecado. Não, só, né? Pecado você perde sua salvação, é só isso. É muito sério. Mas mais além do ser pecado, é algo que te faz muito mal também. Você tem que se valorizar, minha filha. O pecado só já valeu. Não, a gente não tem que cometer, né? Ele rouba simplesmente a nossa amizade com Deus. E se morre nessa condição, né? A chapa ferve. Né? Sem se confessar, sem se arrepender. Mas além de ser pecado, te faz muito mal. Te prejudica muito. Sabe? Machuca o teu coração. Você não foi feita para ser usada, você foi feita para ser amada. Então agora, já aconteceu, é rezar diante de Deus essa sua história ferida. É não parar nisso também, porque não é porque um homem foi assim que todos vão ser também. Pede a Deus que coloque um homem bom no teu caminho. Tem homens bons, homens de Deus por aí, né? Onde, padre? Reza, pede para Deus. Você quer um homem de Deus? Pede para Deus, né? Uma namorada, você quer rapaz? Peça ao Senhor. Mas não pare nessa ferida. Reze, leve para a oração pessoal, sabe? Esse sentimento, essa dor do teu coração, né, filha? Peça que o Espírito Santo venha curar, porque Deus pode curar, né? E vá pra frente, tá bom? Olha, tem muitas mensagens que chegaram aqui pra mim, eu já disse pra vocês, né? Aqui pelo Instagram, também pelo Twitter, pelo WhatsApp, mas o nosso tempo tá curto, já na verdade se excedeu, porque é um tema muito denso, né, e fantástico também, mas eu vou continuar falando sobre isso. É uma oportunidade de você assistir o Pra Ser Feliz na semana que vem. Tá certo? Sempre às terças à noite, de 8 às 9h30, ao vivo pela TV Canção Nova, a última meia hora em adoração, de adoração diante do Santíssimo, se você acompanha ao vivo. Feliz chegando até você nessa noite de terça-feira ao vivo pela TV Canção Nova, se você acompanha o programa ao vivo, né? Quem acompanha as reprises, acompanha em outros horários, sexta, tarde, quinta de madrugada. Olha como é bom chegar até você, trazendo uma palavra de esperança, trazendo ânimo, trazendo consolo, conforto que vem de Deus. Olha, gente, Deus sempre tem uma palavra para nos dirigir, sempre. E nessa noite, ou nessa tarde, nessa madrugada, Deus tem uma palavra para você, filho, filha. Deus tem uma palavra para você. Deus quer levantar você. Deus quer ressuscitar o seu ânimo, a sua fé. Ele quer renovar sua esperança. Ele quer falar com você. É você mesmo. Eu não sei o que talvez você esteja vivendo nesse tempo de batalhas, né? Para muitos, tenho a ousadia de dizer para todos nós. É a pandemia, são as lutas que nós vivemos. Mas Deus quer falar com você. E a palavra do Senhor para nós, filho, filha, é sempre uma palavra de esperança. É sempre uma palavra de ânimo. E você sabe que uma das armas, um dos instrumentos através dos quais o inimigo, a vida mais nos amarra, é justamente o medo, a insegurança, a angústia, tema do nosso programa de hoje, como vencer a angústia pela fé. Mas a palavra de Deus vem justamente cortar as cordas da angústia, da desesperança, do desânimo que querem roubar a nossa alegria de viver, a nossa disposição, a nossa fé, a nossa crença de que Deus está no controle, preparando algo novo, algo bom, algo grande, algo melhor para mim e para você. Creia, Deus está no controle e Ele está preparando algo muito lindo para a sua vida. Não importa o que você esteja vivendo hoje, seus erros, seus pecados, as suas circunstâncias não definem você. O que define você é o que Deus pensa, sabe e diz ao teu respeito. Ótima noite para você. Quero acolher com muito carinho a Juliana Moraes. Boa noite, Ju.
Boa noite, padre. Com seu cabelo sempre elegante, hein? Dá muito trabalho para preparar esse cabelo e deixar ele bonito assim ou não? Tem que ter um pouquinho de paciência, padre. Sobretudo quando tá assim frio. Com coisa que eu tô brincando, com coisa que eu não saiba, né? 2 irmãos, um monte de prima, 2 sobrinhas. O meu tio casou, teve 2 filhas, o outro teve 2 filhas. Então eu já vi esse filme acontecendo na minha família muitas vezes. Tô brincando, Ju. Mas que alegria, só para elogiar mesmo. Filha, que bom ter você aqui. Sei que você estava na vigília essa madrugada, rezando pela TV Canção Nova, né? A vigília é sempre de meia-noite às 2, isso? Agora tá sendo da 00:30 às 2:30. Meia-noite e meia às 2:30, de segunda para terça-feira, é isso? Isso. Que maravilha. Foi bom? Rezaram bastante? Muito. É. Nós tivemos uma noite de adoração, né? Ai, que maravilha. Padre 2 Francisco horas. esteve com vocês, né? Sim, Que fielzinho. maravilha. Ele todo mês ele tá ali com a gente. Que legal, o sacerdote celebrou a missa, você me disse, né? Depois ele celebrou uma missa pra vocês? gente. Olha que lindo, que legal. Que bom, Ju, a oração de madrugada, como a gente costuma dizer, né, filha? O sacrifício ali implícito nesse ato tem um grande poder diante de Deus, né? Um poder de intercessão. E muito bem-vinda, Ju. Hoje nós vamos falar sobre como nos libertar da angústia. A angústia eu já expliquei aqui uns dias atrás e expliquei também, Ju, você que está em casa, no aprofundamento que nós estamos tendo aqui na Canção Nova. Nós tivemos, aliás, acho que hoje é o último dia, hoje terça-feira, se você está acompanhando ao vivo, que a angústia vem do latim anger, do grego antigo angor, que queria dizer o seguinte, aquela sensação de sufocamento. É como se a pessoa tivesse numa sala, num quarto assim fechado, sabe? Num lugar fechado no qual vai entrando água, vai entrando água, vai entrando água. E a hora que a água chega aqui assim, sabe? No pescoço, no queixo, a pessoa sente esse sufocamento, né? Quantas pessoas vivendo isso, né? Talvez você que nos acompanha vive isso. Pelo medo, pela ansiedade, pela culpa de coisas que aconteceram no seu passado. Talvez você sente uma angústia que você não sabe explicar. Já percebeu? Quantas vezes a gente ouve, né, Ju? Padre ou Ju, missionária, né? Eu sinto uma angústia que eu não sei explicar. Eu acordo sentindo isso. A angústia nasce no coração da gente, filho, filha, por muitos motivos. São coisas que a gente vai acumulando, vai colecionando nas emoções, nos afetos, na mente. Mágoas, feridas. São feridas que geram medo, inferioridade, culpa, rejeição. É o ritmo estressante, né? A sobrecarga emocional, psicológica. É a falta de descanso, é a falta de oração, é a falta de perspectiva, de fé, né? De esperança. Tudo isso nos angustia. São os problemas também, a perda de alguém, a doença, as contas para pagar, o dinheiro que não vem. Essa sensação que vai nos sufocando, né? Mas a palavra de Deus tem resposta para isso. Salmo 55, versículo 23. Salmo 55, versículo 23. Olha só. A CNBB escolheu aqui colocar a tradução da CNBB, né, da Bíblia da CNBB, escolheu aqui colocar a palavra ansiedade, mas no original do grego com o qual o Novo Testamento foi escrito, com o qual esse salmo foi escrito, eu peguei a tradução da Septuaginta, né, do grego, poderia ser traduzido como angústia também, mas eu vou ler aqui fielmente o que está na tradução da Bíblia da CNBB. Olha só que versículo lindo, Salmo 55, 23. Entrega ao Senhor a tua ansiedade, ou a tua angústia, né? No original poderia ter sido traduzido assim. E Ele te dará apoio. Nunca permitirá que vacile. Mais uma vez. Entrega ao Senhor a tua angústia, a tua ansiedade. E Ele te dará apoio. Nunca permitirá que vacile o justo. Olha o poder da palavra de Deus, trazendo cura, trazendo redenção, trazendo libertação para nós. A palavra está dizendo, está convidando. Olha, entrega ao Senhor a tua angústia, entrega ao Senhor a tua ansiedade, e Ele te dará apoio. Gente, o que mais a gente precisa num momento de angústia do que apoio? Do que mais a gente precisa num momento de ansiedade do que amparo? Deus, filho, filha, é apoio, é amparo para você. No seu momento de ansiedade, quando parece que não tem saída, a gente se sente apoio. Eu vou batendo aqui, ó. O chão é o meu apoio, né?
Imagina se não tivesse esse chão, né? Até a mãe da gente, quando a gente era gurizão, brincava, né? Olha, se cair do chão não passa, né? É uma maneira de dizer que o chão é o apoio, é consistente, ó. Eu posso fazer o que for, a não ser que Deus nos defenda, aconteça uma catástrofe e o segundo piso aqui onde nós estamos na central de jornalismo da Canção Nova venha a ceder. Mas isso não vai acontecer. Então o apoio é isso aqui, ó, é o que me sustenta. Então você, diante da angústia, diante do medo, a palavra está dizendo, Deus quer ser a sua fortaleza, o seu sustentáculo. E olha, a gente tem que aprender a contar com Deus e entender que a angústia de hoje, a ansiedade de hoje não resolve o seu problema. A angústia de hoje ela não extingue o seu problema de hoje, mas ela não extingue o seu problema de amanhã, aliás, mas extingue a sua força de hoje. A ansiedade, a angústia não resolvem, não extinguem o seu problema de amanhã, mas roubam o seu problema de hoje, não é? Cultivar a angústia diante de um problema, diante de uma ansiedade, sabe? É simplesmente escolher sofrer por antecipação, né? E às vezes a angústia e a ansiedade diante do medo de alguma coisa acontecer esgotam mais a gente do que o problema em si, se ele vier a acontecer, né? Quantas coisas talvez hoje te angustiam na sua mente, nas suas emoções, né? O medo do futuro. Eu disse aqui no aprofundamento, não tenha medo do futuro, Deus já está lá no futuro. Deus está já no seu amanhã. Deus está no seu ontem. Deus está no seu hoje. Viva o seu hoje, sem ter medo, angústia, sabe? A ansiedade, o medo. E olha só, diante da angústia e diante de uma palavra como essa, a gente precisa entender que nós temos que firmar a nossa esperança em Deus diante das incertezas desse mundo. Estamos num mundo extremamente volátil, a gente não controla o que acontece. A gente não controla a vida, a gente não controla o que as pessoas pensam da gente, a gente não controla o amanhã, sabe? A gente não, mas a gente da subtensão ou da sobretensão. O que é a sobretensão? Porque às vezes a descarga de energia que vem da rua, acima, dependendo do que, acima do que o seu eletrodoméstico, do que o seu computador suporta. Então é a sobretensão. E às vezes a subtensão, a corrente vem abaixo do que é necessário. Então o estabilizador, ele pega essa energia que vem lá de fora, na sub ou na sobretensão, e equaliza para chegar no seu aparelho, no seu eletrodoméstico, no seu computador, sem danificar o seu aparelho, o seu computador. Então a virtude teologal da esperança, ela é o estabilizador. Porque a vida da gente está sempre jogando subtensão ou sobretensão. É energia de mais ou é energia de menos. São os problemas, os estímulos, os excessos de coisas que vão acontecendo, que nos confundem, que nos sufocam. É a sobrecarga de trabalho, a gente enfrenta, que nos acolhem. É a traição que você descobriu. São os seus pecados que você não consegue vencer. É a santidade que você não consegue viver. A sobretensão, mas também a subtensão. A falta de energia, a falta de ânimo, o comodismo, a falta de oração, a falta de fé, a falta de motivação. Então a esperança, ela estabiliza a gente diante da angústia, daquilo que nos causa ansiedade. Mas a esperança é em Deus, eu espero em Deus. Eu sei que Ele está comigo, eu sei que o amanhã pertence a Ele. Eu não tenho que ter medo do amanhã, porque Ele já está lá no amanhã, sabe? E mais do que usar esse estabilizador, filho, filha, a gente precisa aprender a batizar. Entenda bem a palavra que eu estou usando. Batizar os nossos pensamentos na esperança. Batizar as nossas emoções na esperança. Batizar as nossas crenças na esperança. O que é batizar? A palavra batismo vem do grego baptism, que queria dizer imersão. Todos os batizados eram por imersão. Se pegava a criança ou o adulto que ia ser batizado e jogava dentro da água, jogava dentro do balde com água, ou no rio, né? Se mergulhava todo. O que é batizar na esperança? Tudo que a gente vive é mergulhar na esperança em Deus, os nossos pensamentos. É mergulhar na esperança em Deus os nossos sentimentos. É mergulhar na esperança em Deus os nossos afetos, os nossos problemas. Eu não estou vendo solução, mas Deus está no trono. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo justo e misericordioso.
Eu tenho medos, problemas reais, eu estou vendo, Padre. Mas eu batizo meus problemas na esperança. Não são eles que terão a última palavra sobre mim, eu espero em Deus. E o Papa Bento XVI, na encíclica Espe Salvi, ele nos ensina que justamente a esperança precisa ser cultivada nos momentos de sofrimento e tribulação. É aí que ela cresce, é aí que ela se robustece dentro de nós, é aí que ela ganha consistência, sabe? Como dizia C.S. Lewis, grande escritor cristão, nós não íamos as virtudes mais exuberantes, principais que a gente tem, se não fossem os problemas